Olá, que bom ter você a bordo da oficina de inglês para comissários For Real, a nossa primeira oficina. E é um prazer ter você a bordo. Essa é a nossa primeira aula, nosso primeiro encontro. E pelo que eu vi dos inscritos, tem gente nova, né? Gente que nunca participou de um evento meu. E tem gente já mais velha de guerra, que tá comigo sempre e é um prazer tanto ver gente nova, né? Quanto pessoas que já estão comigo há um tempo. Então, muitos corações para vocês. Já deixa seu coração aí também. Agora, acho que não é nem coração mais, né? São reações. Ó, já vão mandando essa live para essa galera do avião. Você que já está aqui comigo há um tempo sabe da importância de indicar esse conteúdo, indicar essa live, indicar a oficina de inglês para comissários que está sendo gratuita, depois será cobrada, tá? Então aproveita nesse período. Eu postei nos stories pouco antes de começar que tinham 11 vagas para o curso, né, com certificado, porque a gente tem uma limitação de emissão de certificados, né? Nós temos aí um limite na equipe, então eu tive que limitar. Então, Bru, mas acabaram as vagas, eu posso assistir? Sim, você pode assistir, mas só que você não vai ter o certificado como quem se inscreveu através do link, entendeu? Então, se você tá no grupo da oficina, você já tá automaticamente inscrito. Quando começou a live, antes um pouquinho, eu vi que ainda tinham 5 vagas para receber certificado da oficina de inglês para comissários For Real, tá? Esse certificado vai agregar valor para você diante das companhias aéreas, já que demonstra não só que você teve a disposição e a disponibilidade para ir atrás de realizar um curso de inglês para comissários, por menor que fosse, né? Porque a oficina vão aí com 3 horas de aulas de inglês, mas já mostra, né, que você teve o interesse e que você está se aprofundando nos temas voltados para a profissão que você escolheu, que é a profissão de comissário de voo, tá bom? Então, você que ainda não está inscrito, depois vai lá no destaque oficina ou nos próprios stories, onde tem o link. Nós ainda temos 5 vagas para certificado, combinado? Dito isso, hoje o tema da nossa aula, o tema da nossa primeira aula é 13 dicas infalíveis para decolar o seu inglês. Quem não quer decolar o inglês, né? Antes de mais nada, eu quero saber quem aqui tá em uma live minha pela primeira vez ou em um evento ao vivo meu pela primeira vez. Fala, primeira vez, comenta pra mim, pra eu ver quem tá pela primeira vez. E quem já participou de outros eventos ao vivo comigo, comenta, véi de guerra. Alice, primeira vez, a Ingrid, a primeira vez, a Maré Paiva, primeira vez, a Lete, o Marcos, a Milena, quanta gente está aqui pela primeira vez, gente, que delícia. A Nessa, talvez Vanessa, Lígia, Ariel, Amy, Ruth. Gente, é um prazer ter vocês a bordo, tá bom? Já separou sua aguinha, sua caneta, seu papel para anotar? Então, é isso, vamos lá. Tem a Telde, que é velhinha de guerra. Valéria. Por aí vai, né? Tem a galerinha que já tá há um tempinho comigo. Temos alunas aqui, tal qual a Telde, né? É um prazer ter vocês a bordo. E para quem tá aqui pela primeira vez, para quem ainda não me conhece, eu vou me apresentar rapidamente, tá? Visto que é a nossa primeira aula. Então, muito prazer. Eu sou a Bruna Ohana. Atualmente, eu
atuo como mentora de futuros comissários de voo. Eu ajudo futuros comissários a conquistarem suas asas. Recentemente, né, eu tenho tido feedbacks e depoimentos, não só de pessoas que são da aviação. Tenho recebido de outras pessoas, de outras áreas, que seguem, né, o que eu falo, as dicas que eu dou, as técnicas, e têm aplicado em suas vidas e tem funcionado muito. Então, isso é muito gratificante para mim. Eu falo especificamente para você, futuro comissário, mas você consegue aplicar para otimizar também outras áreas da sua vida. Eu fui comissária de voo por quase 5 anos pela Azul Linhas Aéreas. Eu fui contratada com 19 anos, eu passei pelo processo seletivo com 19 anos. Meu primeiro voo eu já tinha 20 anos. Eu fiquei até os meus 24. O meu último ano foi me programando para sair, porque eu já fazia um trabalho gratuito aqui pelo Instagram, né, com vocês. E eu sei que tem gente que tá aqui desde essa época, desde 2017, 2016. Às vezes eu pego pessoas que respondem meu story e eu vou ver quando foi o primeiro, o segundo, né? A primeira, segunda resposta de story foi lá em 2017. Eu saí da aviação em abril de 2019, justamente para focar toda a minha energia, atenção para o futuro comissário, ajudando a conquistar suas asas. Eu entendi que o meu momento na aviação tinha ficado, já tinha concluído, né, o meu papel lá, era um ciclo encerrado, onde eu aproveitei muito, eu fui muito feliz, tive muitas dificuldades também, mas tudo isso me fez crescer, me fez chegar onde eu tô hoje. Mas eu entendi e senti muito forte de que meu tempo lá tinha chegado ao fim. Bru, você não teve medo da transição? Tive, mas agi apesar do medo. Recentemente compartilhei um vídeo aí do meu último dia lá e assim, é emocionante pra mim ver o quanto eu olho hoje e eu falo, gente, eu era uma menina. E eu sinto muito orgulho de mim por toda a coragem, né? E de sair já dando a cara a tapa, colocando, mesmo com muito julgamento, mesmo com colegas, né? Meio que olhando torto, porque, quem ela pensa que é, sabe? E eu acho que a gente tem que se bancar. Quem é a Bruna, né? A Bruna é coragem, a Bruna é uma pessoa que banca as suas vontades desde os meus 18 anos, quando não era meu sonho, mas eu decidi ser comissária de voo porque eu queria minha independência financeira. E quando eu pesquisei o que poderia me dar um retorno financeiro bacana, mesmo sem eu ter um ensino superior, né? Eu achei a profissão de comissário de voo, vi os requisitos, vi o que precisava. Falei, cara, tem muito a ver comigo, eu vou me bancar. E aí, indo contra o que todo mundo esperava, eu estudava, né, para vestibular, sempre estudei muito em colégios que me esticavam muito, colégios que me desafiavam. Então, e colegas também que todos, né, visavam essas, digamos, as carreiras mais tradicionais, né, medicina, direito, engenharia. E aí eu fui o pontinho fora da curva que terminou o ensino médio, começou o cursinho, mas falou, tá, não é bem isso que eu tô querendo, eu quero voar, eu quero fazer outra coisa. E me banquei no sentido de banquei a minha vontade, minha família, graças a Deus, me apoiou, meus pais maravilhosos, eu sei que isso não é pra todos, né? Nessa época eu já trabalhava, já fazia bicos como modelo, então eu fazia fotos, fazia figuração, fazia eventos, trabalhava com recepção de eventos, sabe, como promotora de eventos também, entreguei panfleto no shopping, o que aparecia assim nesse sentido, né, eu fazia pra ter meu dinheirinho. Obviamente não era o suficiente para eu me sustentar, eu morava com os meus pais, mas já era o meu dinheirinho, né, para eu fazer as minhas coisas, como
pagar o curso de comissário, né? Paguei com esse dinheiro aí dos trabalhos que eu fazia. E eu fui, né, esse pontinho aí fora da curva, que é ao contrário do que muita gente pensava, né? Falava, nossa, a Bruna é muito inteligente, ela deve escolher uma carreira aí, ela deve fazer direito, deve fazer... Enfim, eu cheguei a pensar assim em direito, cheguei a pensar em relações internacionais. O idioma sempre esteve presente na minha vida. Estudei inglês, estudei espanhol, estudei francês. Mas o que eu me banco mesmo é no inglês, tá, gente? Os outros eu arranho, mas sempre esteve presente aí na minha vida. E eu tive que ser muito ousada para entrar e muito ousada também para sair e para fazer o que eu tô fazendo hoje, que é ajudar futuros comissários a conquistarem suas asas. E como você decidiu, Bruna, que seu primeiro curso seria o inglês? O que acontece, gente? Quando eu saí da aviação, eu já tinha formação em Professional and Self Coach pelo IBC, pelo Instituto Brasileiro de Coaching. Então, eu já tinha técnicas. Foi uma formação aí bem intensa. Fiz um TCC, um trabalho de conclusão de curso de mais de 120 páginas. Me preparei muito. E toda essa preparação foi justamente pensando já nas melhores formas e técnicas para ajudar o futuro comissário a conquistar as suas asas. E aí, pensando nisso, quando eu saí, na verdade, antes de eu sair da aviação, enquanto eu ainda estava lá, gente, era assim, eu fazendo meu TCC, né, eu em pernoite em Fort Lauderdale, por exemplo, eu na Flórida, café da manhã maravilhoso, eu não queria perder o café da manhã, mas eu tinha que terminar o trabalho de conclusão de curso do coaching, então eu ia com o notebook pro café da manhã e via os colegas conversando e tal, mas eu não podia, né, porque eu tinha prazo para entregar, para conseguir meu certificado, então eu sempre me dediquei muito, eu nunca me acomodei, sabe, não que isso seja certo ou errado, é só o meu jeito. E aí, enquanto eu ainda voava, né, eu criei grupos de ajuda a comissário de voo. O primeiro foi o Fly Further. Eu tive 2 grupos enquanto eu ainda voava, então eu ficava mandando material, mandava conteúdo, mandava... E comecei também a gravar, a marcar, a dar de presente sessões de coaching gratuitamente, que funcionava como uma consultoria comigo, individual, online, e eu dava de presente porque eu queria entender de fato, eu queria ajudar e queria entender de fato qual era a maior dificuldade do comissário de voo, do futuro comissário de voo, qual que era a maior dor de quem estava buscando uma vaga na aviação. Eu lembrava, né, das minhas dores, mas o que eu identifiquei fazendo isso gratuitamente? Diferente de mim, a maior dor, a maior dificuldade, o que mais fazia com que futuros comissários, com que possíveis comissários desistissem antes de conseguir, era justamente o inglês. Você pira? O inglês. Bru, mas por que não foi um desafio para você? Para mim não foi um desafio, porque eu estudava inglês desde os meus 8 anos de idade. Então, eu sempre gostei de idioma. Eu acho que a criança, ela não tem muito essa barreira, né? Você fala pra criança, vai pra natação e tal. Ela não chega a ter esse medo de água. Quando a gente é adulto, eu acho que a gente teve muito tempo na nossa vida para colocar muita coisa na nossa cabeça. Inclusive, se convencer do que a gente pode ou do que a gente não pode, sem embasamento factual. Então, você colocou na sua cabeça que o inglês é muito difícil, que você não vai conseguir aprender, que o inglês é uma coisa de outro mundo, que não existe nada tão difícil quanto aprender inglês ou outros idiomas, né? Quando eu era criança, não tinha muito isso. Inglês é importante, então... Quer fazer? Vamos fazer. Então, vou fazer o inglês e vou fazer bem feito. Então, foram 10 anos aí iniciais de estudo, só do inglês geral, fora toda a minha dedicação para o inglês específico para comissários, posterior a isso. Então, só para eu me formar no inglês foram 10 anos. Então, quando eu fui, né, tentar ser comissária, eu
eu não tive essa dificuldade, mas quando eu dediquei esse tempo para entender a maior dificuldade do comissário, do futuro comissário, o que que era? O raio do idioma, o raio do inglês. E eu falei, gente, não pode, que tanta gente está ficando pelo caminho por conta do inglês, não pode. Como que eu passo isso de que é totalmente possível, sabe, para essa pessoa? Como que eu consigo passar essa informação, fazer com que ela acredite, não no que eu tô falando, não porque eu tô falando que é possível, mas como eu faço com que essa pessoa entenda e acredite nela mesma. Não é em mim que você tem que acreditar, entendeu? É em você mesma. Então, nesse período, fazendo sessões gratuitas, dando sessões de coaching, de consultoria para futuros comissários, eu entendi que a minha missão naquele momento seria ajudar com o inglês. E não qualquer inglês. Mais do que isso, eu tinha uma informação que não era falada, que poucas pessoas sabiam, e que eu, quando fui ser comissária, mesmo eu tendo estudado muito, mesmo eu tendo feito cursos, consultoria voltada para a área, mesmo eu tendo feito simulação de entrevista em inglês com um preparador que né, prepara candidatos para multinacionais, não especificamente para companhias aéreas, em nenhuma dessas etapas eu soube sobre o inglês específico para comissários. Gente, o quê? Eu me achava, gente, eu pensava assim, meu ponto mais forte para conseguir essa vaga é meu idioma, meu inglês, eu sou fluente. O quê? Eu sou fluente. E era numa época que, assim, a Azul ainda estava se preparando para fazer os voos internacionais. Então eu falava, nossa, vai ser um super diferencial. E ai, meu inglês é fluente, me achando. Justo. Cheguei na segunda fase do processo seletivo, que é onde tem a entrevista em inglês, seja com um avaliador terceirizado, seja com um recrutador. Cheguei nessa avaliação. No início, tudo certo. Pergunta quebra-gelo, pergunta pessoal, tudo jóia, bacana. Quando pensa que não, me começam as perguntas específicas do inglês para comissário. Bru, existe isso? Cara, existe. E eu descobri da pior forma. Eu descobri no tete-a-tete com a avaliadora, pessoalmente. E quando ela começou a me bombardear de perguntas do tipo: aconteceu essa e essa situação a bordo, como que você resolve? O que você utiliza lá dentro da aeronave? Quais são os passos, passo a passo? Ou como você gerenciaria essa situação aqui a bordo? Perguntas envolvendo emergências. Um dos pilotos passou mal. O que você faz? Hoje eu sei que é o Pilot Incapacitation, né? E aí tem o passo a passo. Outra pergunta que caiu foi sobre fogo em equipamento eletrônico no compartimento superior. Então, electronic devices, electronic device, overhead bin, or overhead lock, enfim. A gente tem aí vários overhead bin, depende muito, né? Mas existia aí uma gama, uma série de termos que eu desconhecia. E tanto de procedimentos, né? Tray table, upright position, safety card, então, tanto de termos envolvendo emergências a bordo, quanto termos cotidianos, mas que envolvem termos específicos da profissão de comissário de voo. Eu não sabia que isso cairia, para mim eu estava arrasando. E aí eu descobri nesse momento. Eu passei com uma nota boa na prova? Passei. Porque eu sabia os termos? Não. Porque como eu era fluente, eu deduzia pelo contexto e respondia com o vocabulário que eu tinha, mesmo sabendo que não era o ideal, mesmo sabendo que não era o certo, era o possível para mim naquele momento. Eu descrevia os itens que eu não sabia o nome, né? Os nomes ou os termos, o vocabulário, eu descrevia com as palavras
do inglês geral, mas os termos específicos eu não tinha. Pensa, por exemplo, um médico que vai fazer uma cirurgia e ele tem toda a instrumentação que ele precisa para fazer essa cirurgia, ele vai pedindo ali para os auxiliares, né, para os enfermeiros. E aí vamos supor que ele não sabe, e aí ele tá em outro país fazendo essa cirurgia e todo mundo só fala inglês e ele precisa falar inglês. Ele estudou só o inglês tradicional, o inglês comum, não se aprofundou nos termos específicos da medicina. Aí vamos supor que ele não tem mesmo, e aí ele precisa para aquilo e não sabe. Pensa, entende? Então, todas as profissões, absolutamente todas as profissões, todas as áreas, têm o inglês específico para aquela área. Então, seja na agronomia, seja na engenharia, seja no direito. Gente, se você for parar para pensar, se você for para meio de médicos hoje, falando sobre comorbidades, falando termos médicos, ou no meio de advogados, falando sobre termos do direito, e assim nas demais profissões, mesmo em português, você vai ficar meio perdido. Agora, calcule, avalie em outro idioma, né? Então, é importante, sim, ter os termos específicos da profissão de comissário de voo. É importante para o seu processo seletivo, é importante principalmente para a sua vida pós passar numa seleção, para sua vida como comissária mesmo. Então, vai te agregar profissionalmente. Eu, particularmente, só fui estudar, só fui entender a importância desses termos, só fui estudar de forma aprofundada depois que eu entrei na aviação. Como eu te falei, né? Eu fui aprovada com o que eu tinha. Graças a Deus eu era fluente, então eu consegui, né, contornar a falta dos termos técnicos, mas isso me deixou muito nervosa, isso me desestabilizou um pouco. Então, mesmo sendo fluente, isso poderia ter me desestabilizado a ponto de me perder, coisa que poderia acontecer até no meu idioma nativo, numa entrevista normal, até em português. Se algo te desestabiliza, mesmo em português, você fica meio perdido na hora de responder, até no seu próprio idioma, que dirá em outro idioma. Então, tudo que você pode fazer para se blindar, para se proteger, de não cair na armadilha do travar, você deve fazer. Entende? E por isso eu decidi que o curso de inglês para comissários seria o meu primeiro curso, seria o meu carro-chefe, seria a minha missão, seria o que realmente faria a diferença, né? Onde eu faria de fato acontecer. E aí estamos aí desde 2019 com Fala Que Vou Inglês para Comissários. Atualmente eu abro vagas, não chegam a ser turmas, né? Eu abro vagas de maneira recorrente e eu vou abrir as próximas vagas no dia 10/8, depois de amanhã, no nosso último encontro aqui da oficina de inglês para comissários. Vou abrir novas vagas para o Fala Que Voa Inglês para Comissários. A última vez foi em junho, né? Aí nós vamos abrir agora e depois a previsão é só para dezembro, porque eu tô com 2 viagens agora em setembro, outubro, e aí seria para dezembro apenas, ou deixar pro ano que vem, porque já no final do ano tem gente que já posterga tudo para depois do carnaval. Então essa é uma oportunidade única para você fazer parte do Fala Que Voa Inglês para Comissários, que nós vamos abrir vagas com uma novidade exclusiva e inédita, tá? Na próxima quarta-feira, dia 10/8. Então, você já sabe o motivo pelo qual eu criei o Fala Que Voa Inglês para Comissário, você sabe o motivo pelo qual, né, é tão importante para mim fazer com que entre na sua cabeça que o inglês é possível e também fazer com que você entenda a importância do inglês específico para comissários, ok? Gente, vamos lá. Eu vi que tem gente me pedindo para deixar essa live salva. Não vai ficar salva nenhuma delas. Aliás, eu não vou mais deixar lives salvas aqui. Eu até avisei para uma seguidora que a minha última live disponibilizada nessa semana
no feed foi a última. Porque eu não sei se você viu que o Instagram agora atualizou. E agora ele deixa todos os vídeos, inclusive lives, na aba de Reels. O que acontece? Quando você posta um vídeo longo como esse, a entrega do Instagram, que tá transitando aí para ser uma plataforma de conteúdos rápidos, curtos e conteúdos fáceis de serem consumidos, quando eu boto aí um vídeo de 1 hora, dificilmente eu vou reter a atenção até o final dele. Então, o algoritmo entende que, não é tão relevante. E ele entrega para menos gente. Só que ele não entrega para menos gente só esse vídeo, os meus conteúdos posteriores também. Então, eu consigo ajudar você até o ponto que eu não me prejudique também, né? Porque aí o Instagram vai e me boicota. Quem trabalha com Instagram, com redes sociais, sabe do que eu tô falando. Então, por mais que fale, não é só número, não é só número. Cada vida pra mim importa, cada depoimento. Gente, no meu último Reels eu recebi um depoimento tão lindo que faz tudo valer a pena. Só que eu diminuo muito a quantidade de pessoas que eu alcanço, de vidas que eu impacto, de pessoas que eu vou ajudar a voar se eu ficar disponibilizando no feed as lives completas, entende? Então eu sei que você vai compreender que por conta disso eu não vou deixar a live salva aqui. Eu preciso que vocês estejam ao vivo do início até o final. A de hoje, como eu não tinha avisado antes, a de hoje eu vou disponibilizar no grupo dos inscritos. Lembrando que o link para se inscrever tá lá no destaque Oficina de Inglês, tá? Aí eu também não vou deixar salvo no YouTube porque é um conteúdo, como eu já falei inicialmente, né? Todo esse conteúdo foi preparado para ser um pocket, né? Um curso pocket de 397, que custaria R$397. E esse curso vai ser cobrado, tá? Posteriormente. Ele está sendo gratuito hoje, amanhã e depois de amanhã. Depois vai ser cobrado. Então, o que eu vou fazer com essa aula específica? Eu vou disponibilizar a partir de amanhã por 24 horas, eu vou salvar ela, vou subir no YouTube, vou deixar por 24 horas para quem está inscrito. Então, se você não se inscreveu, você não vai conseguir ter acesso de forma alguma. Se você não se inscreveu, você ainda consegue através do link que está nos meus stories e na minha bio. Então, aí eu te ajudo, você me ajuda, né? E aí você consegue esse acesso, tá? Mas se você não entrar, não se inscrever, acabou, foi pro limbo. Aí só comprando o curso depois, né? Que vai ser cobrado, aí você consegue. Se não, não. A partir de amanhã, as aulas de amanhã... deixa eu já passar. A aula de amanhã, o tema de amanhã é ótimo. 30 termos técnicos que todo comissário deve saber. São os principais. 30 termos técnicos em inglês que todo comissário deve saber. E a aula de quarta-feira eu vou divulgar para você, eu vou te contar 7 perguntas da entrevista em inglês das seleções. 7 perguntas na quarta. Só que essas 2 aulas, a de amanhã e a de quarta, não vão ficar salvas e não vou disponibilizar, a menos que a gente bata 70 pessoas ao vivo em algum momento. Não precisa ficar 70 o tempo todo, mas tem que bater em algum momento, porque eu também tenho metas para entregar. Tenho metas para bater. Então aí fica uma forma em que eu te ajudo, você me ajuda, a gente se ajuda e a gente ajuda cada vez mais pessoas. Como eu já disse, né, o Instagram... como eu já disse, a indicação é extremamente importante. E não tô falando de você indicar minha live, não. Tô falando de... Muita gente evita de indicar para os colegas que querem ser comissários, indicar lives ensinando, porque acha que vai ser concorrência, acha que vai ficar para trás. Quando, na verdade, quem entrar primeiro dos seus amigos, melhor. Otimiza as chances dos outros. Por quê? Quem entra primeiro pode indicar os outros colegas. Eu fiz isso. Quando eu entrei na Azul, eu indicava os meus outros colegas da Azul, que fizeram o curso comigo dentro da Azul. Eu indicava. E eles foram chamados para as seleções, tá bom? Só que, como eu já disse, né? Indicação ajuda muito na visibilidade,
mas não é garantia. Então, passa por todo o processo seletivo, normalmente, como qualquer pessoa, e no caso, esses que eu indiquei não foram aprovados no processo seletivo, mas foram chamados para a seleção, que já é um super passo. Então, quanto mais pessoas, amigos, você tiver assistindo que tem mais chances de entrar na aviação, mais chances você também tem, porque eles podem te indicar e vice-versa. Então, vamos compartilhar. Lembrando que a de hoje eu vou disponibilizar no YouTube amanhã e vou deixar lá por 24 horas. Aí eu vou desativar, porque depois vai pro curso, tá bom? Que vai ser comercializado. Então, aproveita bastante cada minuto dessa aula, tá? E aí eu vou, obviamente, vou fazer os cortes, né, pro curso. E aí a de amanhã, a live de amanhã, eu vou disponibilizar caso a gente bata 70 pessoas simultaneamente, em algum momento, não a live toda. Combinado? Então, dito isso, eu ainda tenho que contar como que foram os meus estudos, né, de inglês para comissários, como que eu aprofundei, qual que foi o tempo de dedicação, o que isso me custou, mas isso é assunto para outro momento. Vamos entrar na nossa aula. Lembrando que você que está inscrito, você pode receber o certificado desse curso. Vai vir o meu nome, vai vir Oficina de Inglês para Comissários for Real, vai vir a quantidade de horas, vai vir o seu nome completo, tudo direitinho. As condições para que você receba o seu certificado tá lá no nosso grupo, tá bom? Tá lá no nosso grupo, você que está inscrito tá lá no grupo, as condições estão lá. Eu vou liberar um código ao final de cada aula. Você precisa me mandar esse código pelo e-mail que eu vou indicar lá até sexta-feira, para que eu saiba que você estava nas aulas, para eu poder te disponibilizar o seu certificado. Eu vou fazer isso ao final de cada aula. E no último dia, na quarta-feira, dia 10/8, eu vou recapitular e vou repetir os códigos das 3 aulas. Então, se você perder alguma aula, no último dia você ainda consegue pegar os 3 códigos para me mandar e garantir o seu certificado, tá bom? Então, vamos lá. 13 dicas para que você decole o seu inglês. 13 dicas infalíveis para você decolar o seu inglês. Gente, eu sei, tá? Que aprender e até aperfeiçoar um idioma pode ser muito desafiador. Exige dedicação, sim, mas pensa aqui comigo, faz a conta aqui comigo. Se várias pessoas conseguem, o que faz você pensar que você não pode, né? E a seguir, eu vou listar uma série de dicas para que você estude e se prepare da melhor maneira possível, utilizando inclusive acionadores mentais ao seu favor nessa jornada de aprendizado do inglês. Especificamente, né, voltado para aviação e profissão do comissário de voo. Lá no Fala Que Voa Inglês para Comissário, gente, os primeiros módulos são voltados para preparação mental, tá? Para trabalhar seu nervosismo, sua ansiedade, sua autoconfiança, sua insegurança, o fato de você achar que não consegue ou que é muito difícil, para a gente quebrar tudo isso, para que você esteja com a mente limpa e aberta para absorver da melhor forma possível todo o conteúdo de inglês, tá? Então, os primeiros módulos lá são voltados para isso. Eu vou até repostar uma tour que eu gravei dentro do Fala Que Voa, né? Mostrando rapidamente os módulos, ok? Então, vamos lá. Dica de número 1. Faça o idioma ser parte da sua rotina. Parece óbvio e mas muitas vezes a gente peca por não fazer o óbvio. O óbvio precisa ser dito, o óbvio precisa ser feito.
traga para sua rotina, traga o inglês para o seu dia a dia, para o que você faz todos os dias consistentemente. Então, quando você for assistir uma série, e é bacana também, né, que você alie o idioma com atividades que também, né, te geram prazer. Então, você vai desassociar da sua cabeça o inglês como algo pesaroso, como algo impossível, como algo que, ai, que saco, entendeu? Pelo contrário, você, nossa, legal, porque você está associando com atividades que te trazem prazer, que te trazem felicidade. Lembrando que nem só de prazer se vive o estudante, se vive o futuro comissário, né? Muitas coisas a gente vai fazer sem vontade mesmo, porque é o que precisa ser feito durante o processo, visando onde você quer chegar. Mas no caso, para que você comece a ver lá no fundo o inglês como algo legal, você pode associar o idioma com atividades do seu dia a dia que você gosta de fazer. Então, vai ver uma série? Veja em inglês, se possível com legenda em inglês. Ah, Bruna, eu não tô nesse nível ainda. Vou te dar opções, calma. Vídeos, notícias, filmes em inglês, com legenda em inglês. Aí você me fala, ai, Bruna, mas eu não tô nesse nível ainda. O que você pode fazer se você for iniciante, né? Você pode colocar em inglês, por exemplo, um filme, uma série, você coloca o áudio em inglês com a legenda em português, praticando a escuta ativa e correlacionando os termos, as palavras, com o que, né, os termos e as palavras que você está ouvindo com o que você está lendo em português. Então, quando a pessoa quer dizer isso, ela fala isso, são essas as palavras em inglês, entendi? Mesmo que você vá pausando para entender, e aí você vai estar aliando uma atividade prazerosa com algo que você precisa fazer. Ou você pode também colocar o áudio em português com a legenda em inglês, praticando a leitura ativa, onde você vai estar lendo em inglês, e aí você sabe a escrita das palavras, a gramática importa também, tá? Porque quando você sabe a gramática, você sabe o porquê de determinadas palavras terem determinados sons, sabe? Aí você sabe fazer o som da palavra e você sabe o motivo disso. E aí você vai estar ouvindo em português, relacionando o que você está ouvindo com o que você está lendo em inglês, entendeu? Então, praticar a leitura ativa e a escuta ativa, tá? No caso de você ser iniciante. Agora, se você já está no intermediário para frente, você pode ver em inglês com a legenda em inglês também, optando por séries que não tenham termos técnicos de outras áreas. Por exemplo, House, termos da medicina, assim como Grey's Anatomy. E aí vai especificar muito para algo que não é a sua prioridade no momento. Então, tentar assistir com uma linguagem mais tranquila, por exemplo, Stranger Things. É uma série a primeira temporada toda eu vi em inglês com a legenda em inglês. E é uma série total, assim, uma linguagem tranquila, porque são jovens, adolescentes conversando, não aprofundam em nada, não tem discussões sérias no sentido de existirem termos técnicos de alguma área, então é tranquilo. Veja bem na hora de escolher, mas pratique dessa forma, assim você vai aliar essa atividade com o inglês e trazer o idioma para sua rotina. Dica de número 2. Nossa, eu tô debruçada, né? Vocês estão me ouvindo bem? O microfoninho tá aqui. Eu tô um pouco longe hoje, né? Estão vendo meu mapa? Vamos lá, dica de número 2. Enfrente o seu medo de falar. Me fala aqui, pensa comigo, não precisa responder para mim, pode responder só para você mesmo. Qual o pior que pode acontecer se você praticar a conversação e errar algo? Qual o pior que pode acontecer? Aí tem uma vergonha, sorry e tal. E qual é o pior que pode acontecer se você nunca tentar? Então, se quando o pior que pode acontecer de você nunca tentar for muito pior do que o rolê de você tentar e errar,
Então, você já tem a resposta do que você precisa fazer. Tentar e botar a cara a tapa pro erro do que nunca tentar. Porque se você nunca tentar, isso pode te custar seu sonho, suas metas, seus objetivos, sua vaga na aviação, né? Então, é essa conta que você tem que fazer. Dica de número 3. Convide um amigo para praticar conversação por pelo menos 15 minutos por dia. Mesmo que seja para falar o básico. Por exemplo, se apresenta, fala como foi seu dia, fala o que você vai fazer no outro dia, o que deu certo, o que deu errado. O que você fez, basicamente. Pode ser pessoalmente, pode ser por ligação. Ou em casos assim, onde as pessoas têm muita vergonha mesmo, pode ser por áudio no WhatsApp. Manda e depois você escuta a outra pessoa. E assim sucessivamente. Dentro do Fala Que Voa, deixa aberto aí para serem feitas duplas. E os alunos que fazem essas duplas tendem a, para praticar, né? Tendem a ter uma evolução incrível. E eu tenho feedbacks muito positivos disso, da melhora na conversação, principalmente porque tá praticando com um colega, então é alguém que não tá ali para julgar, para corrigir, é alguém que tá ali para trocar, para ter essa troca, né? Então é bem bacana. Convide um amigo seu, uma amiga. Hoje em dia, gente, qualquer profissão, tá? Em qualquer profissão, o inglês é muito bem-vindo. Então, mesmo que seja alguém que não quer ser comissário, não tem problema, porque isso que eu tô te falando para você começar praticando não tem a ver com os termos específicos do inglês para comissários, tá? E lembre-se sempre que o ideal anula o possível. Se você sempre ficar esperando as condições ideais, porque eu só queria se fosse com um professor particular de inglês, mas eu não tenho condição para pagar agora porque tá R$150 a hora a aula. Então, 10 aulas vai dar R$1.500, eu não tenho. Então, esse seria o ideal? Sim, mas se não é possível para você no momento, faz o possível. Não deixe que o ideal anule o possível. É sobre fazer o que você pode com o que você tem disponível naquele momento e não deixar que barreiras imaginárias te impeçam de chegar onde você quer, né? Então, lembre-se que o ideal anula o possível. Então, praticar com um colega 15 minutos por dia é muito melhor do que não praticar nada, ok? Dica de número 4. Estude muito os termos técnicos da aviação e o vocabulário específico da profissão de comissário de voo, tá? O Fala Que Voa Inglês para Comissários, como eu já falei, é um curso completo, elaborado por mim para futuros comissários que não vão entrar na porcentagem de candidatos que não passam ou que desistem por problemas com o idioma. Mas ainda assim, se não for possível para você, Bru, é impossível agora. Mesmo assim, faça o que está ao seu alcance. Bru, e como que você estudou? Porque eu não conhecia, né, curso de inglês para comissários, então quando eu entrei na aviação, eu vi, né, que eu tinha que ir atrás dos termos técnicos, porque mesmo sendo fluente, eu não tinha o vocabulário específico da profissão. Eu fui atrás de livros, então comprei livros de fora do país, trouxe 2 livros, assistia vídeos, eu assisti muito Mayday também, mas aí eu paguei por aulas particulares de inglês para aviação. Fiz aulas, na época eu acho que era isso em 2015, em 2016 mais ou menos, eu pagava R$80 por hora de aula de inglês para aviação. Isso eu já era comissária, tá, gente? Então, o que eu falo para você sobre a importância do inglês para comissários não é só para você passar, é para sua vida profissional mesmo, tá? Então, leva a sério o que eu falo, é de alguém que já esteve no seu lugar, é de alguém que já voou e alguém que está numa posição de ter como objetivo te ajudar a voar também, tá bom? Então, mesmo que não seja no meu curso, que seja de forma autodidata, busque estudar os termos técnicos e o vocabulário específico da profissão de comissário de voo,
Combinado? E aí, essa foi a dica de número 4. Dica de número 5. Busque, isso cai bastante, tá? Isso caiu bastante no meu e eu tenho relatos de outros candidatos que também passaram por isso no processo seletivo. Então, busque saber termos e expressões de situações normais e de emergência a bordo de uma aeronave. Então, situações normais, cotidianas. O que você faz quando você chega no avião? Como que é o dia a dia de um comissário de voo? Como que é a rotina a bordo? O que ele faz quando ele chega? Tudo isso em inglês, tá? Até também situações de gerenciamento de crises, gerenciamento de comportamentos inconvenientes e indisciplinados, de atendimento ao passageiro e de emergências, tá? Emergências, termos de emergências a bordo. Você precisa estudar, você precisa saber. E aí, gente, não é nem só para o processo seletivo, né? Porque a gente trabalha, nós somos agentes de segurança a bordo como comissários de voo. E a gente está lá para garantir a segurança. E hoje, gente, assim, mesmo que você não faça voos internacionais, tem muita gente que só fala inglês no seu voo. Como que você vai orientar? Como que você vai ajudar essas pessoas de uma forma efetiva sem saber esse idioma global, entende? Por isso, as companhias aéreas hoje pedem o inglês, pelo menos intermediário, tá? Mesmo para quem não vai fazer voo internacional, tá? É por esse motivo. Bom, dica de número... Tá, peraí. Então, busque saber esses termos, expressões, situações normais de emergência a bordo de uma aeronave. E aí, olha, o Fala Que Voa inglês para comissários aí de novo. A gente tem módulos só disso lá no Fala Que Voa, tá? Lembrando que o meu curso de inglês para comissários é para quem tem de 0 de inglês até o inglês avançado. Então, eu tenho alunas que começaram do 0 comigo. E por que isso é possível? Porque a gente tem um curso bônus, a parte do inglês para comissários, a parte, né, do Fala Que Voa, a gente tem disponível dentro da plataforma um curso bônus de inglês básico, com uma professora especialista que já deu muitas e muitas horas de aulas de inglês, que morou fora, tá bom? Então, essa parte aí é com ela. Ele é opcional, por isso que é bônus. Então, quem já tem um avançado não precisa fazer, mas quem está começando, começa por ele com essas aulas de inglês básico e pré-intermediário, para então acompanhar as aulas do Fala Que Voa inglês para comissários, tá bom? Eu vou pedir mais uma coisa que eu esqueci de falar no começo. Eu sempre lembro, mas dessa vez eu me esqueci. Por favor, as dúvidas, deixa no balãozinho. Tem um balãozinho aí embaixo na sua tela com uma interrogação dentro. Lá você consegue deixar dúvidas. Deixa lá, por favor, porque no meio da matéria que eu tenho que passar, eu não consigo parar para responder, porque senão eu perco o fio da meada, a gente se estende mais, sai do foco que está no momento. Então eu tiro um momento só para tirar as dúvidas, só que eu preciso que essas dúvidas estejam no lugar certo, tá bom? Que é no balãozinho com a interrogação, combinado? E aí se eu respondo uma, não respondo outra, eu falo, por quê? Então, é isso. Vamos lá. Dica de número 6. Estamos quase na metade. Oxi. O que caiu aqui, meu Deus? Minha pulseira arrebentou. Estamos todos muito emocionados aqui neste dia de hoje. Eu acho que foi de tanto eu bater o braço aqui. Aqui, ó. Hip pulseira. Rest in peace. Rest in peace. Já era, gente. Vai pro lixo. Forte abraço. Acontece. Vamos tomar uma água. Dica de número 6. Acostume-se a falar sobre você mesmo em inglês. Sabe? Pequenas apresentações ali, de 2 minutinhos. Quem você é, qual a sua idade, de onde você vem, com quem você mora, por que você quer ser um comissário de voo? Essa pergunta sempre cai, é típica, tá?
E dentro do Fala Que Voa também, além de falar as perguntas, né, eu dou as sugestões, eu não dou as respostas, mas eu dou as sugestões da construção da resposta, tá bom? Não para que você decore, mas para que você tenha uma linha de raciocínio. Porque a gente não quer formar robôs aqui, tá? A gente só quer que você não destoe e não fuja do contexto, ou enfim. Então a gente ajuda com isso lá dentro também. A gente tem um módulo de seleções. No Fala Que Voa Inglês para Comissários. Então, costume-se a falar sobre você mesmo em inglês, quem você é, do que gosta, o que gosta de fazer no seu tempo livre. Spare time or free time, né? Sempre cai nas perguntas pessoais. Aí, o que você gosta de fazer no seu tempo livre? Aprenda a falar sobre sua família e sobre sua rotina. E sobre a rotina do comissário de voo, como você acha que é também, né? Pesquise pelo menos o básico sobre como é a profissão e o dia a dia de um comissário de voo, que isso também costuma cair. Grave vídeos de si mesmo se apresentando em inglês e depois vá pontuando o que precisar de melhorias. Então, você pode se gravar se apresentando. Hoje também, em alguns bancos de talentos que abrem vagas para comissários, né? Pede para que você, não que você anexe, na verdade que você grave o vídeo ali se apresentando em inglês em 2 minutos e ali ao vivo mesmo, né? Você grava na hora, você não sobe o arquivo. Antigamente você subia o arquivo, então era mais tranquilo. Agora é papum. Então, quanto mais você tiver praticado antes, então se grave, depois assista, isso pode melhorar, para que você vá aperfeiçoando. Lembre-se de que ninguém é muito bom de primeira em nada. Então, o aperfeiçoamento, a melhoria vem com a prática, né, gente? Se você pegar a minha primeira live, robozinho, se você pegar o primeiro vídeo, que na verdade eu acho que foi o único, em inglês, que eu gravei para cadastrar nos sites de vagas, né, que as companhias indicavam, o inglês tá corretíssimo. Agora, eu parecia um robô, toda travada, sabe? Toda travadinha, não tinha cabelo no microfone, baby. Não tinha uma desenvoltura, né? Então até o inglês estava correto, mas e a espontaneidade ali? Então, quanto mais você faz isso, mais vai se tornando algo natural. Então, pratique aí, gravando vídeos de você mesmo se apresentando, ver o que dá para melhorar, o que dá para acrescentar, o que dá para retirar. Pronúncia, eu vou dar uma dica sobre pronúncia, vai ser a última, vai ser uma dica bônus, tá? E é isso. Dica de número 7. Desfaça a figura do monstro do inglês que foi criado na sua mente. Quando isso acontecer, para pensar que se inúmeras pessoas conseguem, por que seria diferente para você, né? Então, e também não pensa muito naquela coisa de, mas vai demorar 2 anos para eu conseguir estar num inglês desejável aí, um inglês intermediário para avançado. É muito tempo. E aí eu te digo, meu amor, 2 anos vai passar de qualquer forma, você estudando ou não inglês. Aí você escolhe como que você quer chegar daqui a 2 anos, porque vai passar de qualquer jeito. Você pode chegar lá e olhar para trás e falar, nossa, eu podia ter feito alguma coisa, né? Ou chegar lá e ter avançado todas essas casas nesse período, tá? Dica de número 8. Não deixe para amanhã o inglês que você pode estudar hoje. Comece, nem que seja com 20 minutinhos aí, mesmo que seja autodidata inicialmente, tá? Então, comece nem que seja com 20 minutos por dia, dependendo da sua rotina, e vá progredindo, fazendo se tornar uma de suas prioridades diárias. Aqueles 20 minutos é um compromisso seu consigo mesma pelo seu futuro. Se organizar direitinho, você vai ver que você pode tirar tempo de inutilidade. Você sabe, né? TikTok, não sei o quê.
Pode tirar tempo de inutilidades e rolagem de feed para se dedicar ao que realmente importa. Seus sonhos, metas, objetivos e qualidade de vida. Sobre essa questão de autodidata, eu tenho exemplos próximos, tá? De pessoas que se saíram muito bem estudando sozinhas o inglês, tá bom? Só que demanda muita disciplina, tá? Porque quando o seu compromisso é só com você mesmo, exige muito mais disciplina do que quando você tem compromisso com outras pessoas. Por exemplo, quando você tem uma aula de inglês, você tem um compromisso, geralmente você pagou por ela, você tem que assistir, você se esforça pra ir. Porque você sabe que tem alguém te esperando, você sabe que você pagou. Por exemplo, academia. Quando você tem um personal, as chances de você faltar são muito menores do que de você treinar sozinho. Ou quando você marca de treinar com um amigo, a chance de você deixar de ir é muito menor do que quando você vai sozinho. Então, por exemplo, eu vou sozinha? Vou, mas eu já treino há 12 anos, gente. Eu treino desde os 15 anos, eu tô com 27, faça a conta. Então, pra mim é um hábito, pra mim não tem que pensar antes de ir, pra mim é igual, tipo, tomar banho e escovar os dentes. Eu não me pergunto se eu tô com vontade, sabe? Eu só vou. É isso, porque é o que eu tenho que fazer. Então, se você tem esse nível de disciplina, você pode começar os seus estudos aí. É o que eu disse, né? Você vai precisar de mais disciplina do que quem faz curso, quem faz aula particular, mas possível é. Pode demorar um pouco mais? Pode. Você pode quebrar mais a cara, errar muito mais, levar mais tempo? Pode. Eu indico só se não tiver outro jeito, tá? Mas o que eu quero te passar aqui é que dá, certo? E aí, tava falando, né? Pra você, nem que seja 20 minutos do dia, vai progredindo, fazendo se tornar uma das suas prioridades diárias. Porque pensa desse jeito, como tipo, quando você vai trazendo pra sua rotina, vai fazendo ser algo que você tem que fazer todos os dias, com o tempo você não vai se perguntar mais, será que eu estou afim de fazer isso? Não, você sabe o que você tem que fazer, você vai lá e faz. Tipo, tomar banho, tipo, escovar os dentes. E é isso. Dica de número 9. Monte um roteiro, um plano de ação de estudos diários e se recompense ao atingir as metas semanais. Então, você pode usar o Pomodoro, né? Aquela técnica o método de você estudar 25 minutos e descansar 5. Eu sempre gostei mais, e eu estudei assim pra ANAC, de 50-10. Em vez de estudar 25 minutos e descansar 5, eu gostava de estudar 50 e descansar 10. Pra mim era mais efetivo, porque 25 minutos eu tava pegando um tranco e aí já parava pra descansar. 5 minutos é pouco tempo de descanso pra mim, então eu preferia o contrário. Eu preferia fazer diferente. Eu preferia 50 minutos de estudo para 10 de pausa. Vai depender muito do seu perfil de estudante, tá bom? Se com 25 minutos, por exemplo, você já é muito tempo você começar a se dispersar, faz 25-5. Agora, se no seu caso você tá quente ali com meia hora, 40 minutos, então faz 50-10, tá? O importante é estudar, montar um roteiro, ter uma agenda palpável, um cronograma, uma to-do list, uma lista de afazeres realista, palpável, onde você não coloca mais coisa do que você é humanamente incapaz de fazer. Por questões de restrição mesmo de tempo. Não dá, a conta não fecha, sabe? Eu falo isso porque eu tendo a ser muito otimista com o meu tempo. Se eu não tomo cuidado... Gente, eu abro meu schedule aqui, meu cronograma. Eu tenho... Tipo assim, o ideal é que você coloque 5 tarefas importantes para você... Assim, de 3 a 5 tarefas importantes para você fazer no dia. E as subdivisões. Eu tendo a colocar 25 se eu não tomo cuidado. Vou ver se eu acho alguma aqui. Eu tendo a colocar 25 se eu não tomo cuidado. Então... O que isso gera na gente? Quando a gente é muito otimista com o nosso cronograma e faz um plano de muito mais coisa do que a gente é humanamente capaz de fazer.
você se sente incapaz, você vai ter ansiedade, porque você tá vendo que você tá fazendo, e às vezes quanto mais você faz, mais você vê que tem coisa pra fazer, e a lista não acaba, não diminui nunca, você não conclui, aí você se sente improdutivo. Quando você se sente improdutivo, você fala, então já que não vou conseguir fazer tudo mesmo, não vou fazer nada, e você procrastina. Quando você procrastina, você se culpa. Quando você se culpa, você tem ansiedade. E aí, tendo ansiedade, você procrastina de novo e vira um ciclo interminável do insucesso, né? Então, não é saudável, tá? Então, a gente ter um cronograma honesto de estudo, sem ser otimista demais com o nosso tempo, nem pessimista demais. Vai vendo o tempo que você leva para cada coisa de fato. Lembre-se que você tem que comer, você tem que se deslocar. Às vezes a gente faz um cronograma e ignora o tempo de deslocamento. Eu já fiz muito isso. Ou você não bota o tempo, né, que você tem que tomar um banho, que você tem que ter um tempo de qualidade consigo mesmo, um tempo com Deus, no meu caso, um tempo para fazer as comidinhas, um tempo para treinar. Enfim, antes eu colocava, treino 1 hora. Gente, não é 1 hora. Por quê? Eu tenho que comer 1h30 antes. Aí eu tenho que, por exemplo, tomar minha cafeína, meu café, o meu pré-treino, enfim. Antes, aí eu tenho que me arrumar, ver a roupa de academia, tênis, meia, coloca. Aí passo meu protetor, que geralmente, né, eu não saio sem. Aí vou ver, prender o cabelo ou não, enfim. Aí você se arruma, isso aí já deu mais ou menos 1 hora. Aí você pega aí 15, 20 minutos de deslocamento pra ir, depois pra voltar. Então hoje um treino meu demanda 3 horas do meu dia, por conta disso, não é 1 hora. Então você fala, treino 1 hora. Aí você acha, então eu tenho outras 23 horas no meu dia. Não tem. Então treino 3 horas, aí eu tenho outras 21 horas no meu dia. Se eu quero dormir 8, quantas me sobram? Então essa conta, 13 horas me sobram. Tá, eu quero fazer isso e isso. Então seja realista com as atividades secretas, as atividades ocultas. Toma cuidado com as atividades ocultas, que são aquelas que são óbvias, que você tem que fazer, mas você se esquece de contabilizá-las no seu cronograma. Isso prejudica todo o resultado do seu schedule, tá? Já entrei em outra coisa aqui, mas é para te ajudar na vida mesmo, viu? Foi a dica 9, né? Monte um roteiro, um plano de ação, estudos diários e se recompense ao atingir as metas semanais. Essa foi a dica de número 9. Olha, já passamos do horário. Estou quase encerrando, faltam só 3 dicas e uma bônus. Dica 10. Eu sei que cada caso é um caso. Então a melhor dica possível faça o que você pode com o que você tem disponível no momento. Eu tenho 20 minutos, então use eles da melhor forma possível. Faça ser os 20 minutos mais bem aproveitados da sua vida naquele momento, na aplicabilidade dos seus estudos de inglês, tá? Dica de número 11. Não tenha medo. Repita comigo. Eu não tenho medo de investir o meu tempo, os meus recursos, minha energia com aprendizado. Porque se houver dedicação, tudo é possível, tá? Então, não tenha medo de investir seu tempo, nem seus recursos de disposição e de dinheiro mesmo, tá? É investimento, porque isso vai retornar para você com toda a certeza deste mundo. Ninguém nunca se arrependeu de ter estudado inglês. Isso eu te garanto, na aviação ou não. Ninguém nunca se arrependeu de ter estudado inglês. Eu estudei inglês sem saber que eu queria ser comissário. Eu estudei inglês sem saber que eu criaria um curso de inglês para comissários. Eu não fazia ideia, mas eu tenho certeza de que em qualquer área que eu fosse, me prejudicar não ia o inglês, tá? Na pior das hipóteses, eu usaria como turismo para viajar. Na pior. Na melhor, isso me faria alcançar cargos e galgar lugares que sem o inglês eu não alcançaria, eu não galgaria. Então, não tenha medo de investir seu tempo, recursos e energia com aprendizado, principalmente o aprendizado do inglês, tá? Se houver dedicação, tudo é possível. Só existe uma forma de não aprender o inglês. É real. Desistindo, tá? Só não aprende o inglês quem desiste. Apesar de todas as limitações que você enfiou na sua cabeça, que você tem para justificar
que você não pegue para estudar de fato inglês, essa é a única forma de não aprender, é desistindo. Não tem quem não aprenda inglês, tem quem desiste, tá? Dica de número 12. Se você não gosta do inglês, eu não gosto, detesto, já tentei, não gosto. Eu não sei o que o pobre fez de tão ruim para você, mas mesmo assim, você quer aprender, custe o que custar. Então procure realizar, como eu já disse, né, tarefas que te dão prazer, envolvendo o idioma nelas. Os aplicativos ajudam muito nisso, tá? Porque eles vêm com uma forma lúdica de aprendizado. O que eu mais gosto, que eu tive mais contato, inclusive com o espanhol, né? É o Duolingo. Duolingo, tá? Ele vai colocando atividades, algumas você vai ter que colocar pronúncia, e aí quanto mais você faz, mais você vai desbloqueando outros níveis, né? Então, Duolingo eu indico muito. E ouça músicas em inglês praticando a escutativa. Música é muito bom, tá? Eu faço muito isso, até hoje. E aí, Bruno, mas eu não consigo entender, às vezes eles falam muito rápido. Então, ouça músicas em inglês e pratique a escutativa e, nesse caso, leia a letra pesquisando pelas palavras que você não conhece. Isso também é uma boa. Assim, em algumas letras de música, mesmo tendo palavras que você não conhece, você consegue deduzir o significado a partir do contexto em que a palavra está colocada. Você vê assim, foi introduzida em tal contexto essa palavra. Então, provavelmente quer dizer isso dentro desse contexto, tá? Então, mas não, tá muito confuso, eu não tô sabendo assim mesmo. Então, procure. Eu gosto mais eu gosto mais de dicionário de inglês do que de tradutor, porque o dicionário ele vai te explicar em inglês o que significa essa palavra. Tipo um dicionário em português que, tipo, você vai ver a palavra, o que significa aquela palavra em português, ele te dá definições da palavra. É tipo isso. Até porque algumas palavras em inglês não tem tradução para o português, algumas coisas que a gente fala em português não tem tradução literal para o inglês, o que tem é contexto. Aí você aprende, de acordo com diferentes contextos, a aplicar os melhores termos, o melhor vocabulário, as melhores palavras. E eu gosto muito de música para isso, tá? A Thaís, maravilhosa, falou que estudou árabe pelo Duolingo e gostou muito. Thaís é poliglota, é maravilhosa. Então é isso. E a dica bônus, dica de número... Não, ainda não é a bônus. Dica de número 13, eu vou indicar um site que chama News in Levels. News in Levels. Que significa, né, notícia. News em inglês são notícias. Notícias em níveis. Autoexplicativo, né? Então você vai estudar o inglês de acordo com o seu nível. Não estudar inglês, você vai ler as notícias de acordo com o seu nível de inglês. Esse site funciona da seguinte forma. Eu vou botar aqui, vou escrever aqui o nome do site para que você pesquise depois. E quem tá lá no grupo vai receber também esse nome no resumo que nós vamos mandar até sexta-feira. Resumos de todas as aulas até sexta-feira estarão lá no nosso grupo de inscritos, ok? O News in Levels, ele funciona com um teste de nivelamento. Você entra, ele vai te disponibilizar um teste de nivelamento, você faz. Ele vai te dar um nível de inglês, assim, médio, porque não é um teste de nivelamento oral, né? Pela escrita. Então, é uma estimativa, sabe? E aí, ele vai te dar essa estimativa do nível que você tá. E de acordo com essa estimativa, você vai saber aplicar, né? Vai aparecer para você as notícias de acordo com o seu nível. Então, é muito bacana porque você consegue ler, porque tá de acordo com o seu nível de inglês, você consegue compreender, mas eles vêm com umas palavras que você desconhece justamente para te desafiar e para que você melhore o seu vocabulário, para que você desenvolva
o seu vocabulário. Aqui, ó, a Sandy já colocou pra gente. News in Levels, é isso mesmo, gente. newsinlevels.com, o site para você estudar através de notícias. Muito bom. E aí você desenvolve também o seu vocabulário. Ok? Vou fixar. Fixa, bebê. Aí. Oh, minhas costas já estão doendo. Não tem mais idade. E a dica bônus é um aplicativo de pronúncia que é o Elsa. Elsa. E aí ele corrige a sua pronúncia. É um aplicativo inteligente, sabe? É incrível o Elsa. Eu vi uma pergunta aqui do Lucas enfim, Lucas Almeida, perguntando como escolher uma companhia. Não sei se é uma boa ou uma má notícia, mas você não escolhe uma companhia, a companhia te escolhe, tá bom? Porque o número de concorrentes é muito grande, tá? Nunca menti isso pra vocês. Então, o número de concorrentes é absurdo com relação ao número de vagas. Então, você tá no lucro se alguma companhia te quiser, tá? Então, você tem que botar a mão pro céu. Eu vou te dar um exemplo bem... Óbvio que você pode ter a sua preferência, mas não quer dizer que ela vai ser a que vai te dar a oportunidade, entendeu? Vou te dar um exemplo. Quando eu fiz o curso de comissário, meu sonho era voar. Meu sonho se tornou, né, assim, sonho assim, imediato. Não era um sonho de criança, como eu já falei. Mas eu queria muito voar na TAM. Eu achava muito linda, assim, tipo, o uniforme da TAM. Enfim, eu gostava muito da TAM. Na época ainda era TAM, não era Latam, mas eu queria voar na TAM. Quem que me chamou primeiro para um processo seletivo? A Azul. Depois a Gol, depois a Avianca e depois a TAM. Mas eu não participei do processo seletivo dessas últimas 3. Eu agradeci o convite, mas eu fiquei na Azul, porque eu já fui passando de primeira em todas as etapas lá e fui contratada lá. Então, eu abracei e quis ficar na primeira que me deu oportunidade. E que bom que eu fiz isso, tá bom? Depois a que eu queria, a TAM me chamou, mas aí perdeu, porque eu já estava em outra. Então, a melhor companhia para se voar é aquela que quer que você voe nela. Leve isso para sua vida, tá? A melhor companhia para se voar é aquela que quer que você voe nela primeiro, de preferência. Depois, se você quiser trocar, fazer uma transição, tá tudo certo. Mas é isso, não foque no que... Porque na entrevista tem aquela pergunta, por que você escolheu a companhia? Olha, eu nunca vi uma companhia aérea fazer essa pergunta não, tá? Inclusive nas simulações não vem essa pergunta. Mas o que eu indico sempre a fazer nas minhas mentorias? Eu também tenho uma mentoria, mentoria aviação na proa. O que eu indico você a fazer sempre? Estudar sobre as companhias aéreas. Então, você não precisa falar que ela era a sua preferida, tá? Mas você tem que saber sobre ela e, de preferência, contextualizar valores seus, características suas com valores e características da companhia. Então, estude sobre todas as companhias, estude a história. Eu tenho posts aqui sobre cada companhia aérea, tá? O que você precisa saber sobre a Azul, o que você precisa saber sobre a Voe PES, o que você precisa saber sobre a Gol. Tá tudo aqui no meu feed, é só descer, maratonar. Então, estudar sobre as companhias, porque se vem uma pergunta dessa, você fala, olha, eu sei que a companhia tem isso por missão, tem os valores de excelência, de segurança, de inovação, e são valores que eu carrego comigo em tudo que eu faço. Então, eu acredito que seria excelente para mim estar aqui com vocês e seria excelente para a companhia me ter como um comissário de voo em sua equipe.
sabe? Então, contextualizar dessa forma. Não precisa falar, olha, porque se fosse outro eu não queria, porque eu queria era essa aqui, eu que escolhi essa. Não, entendeu? Porque, na verdade, eles sabem que o comissário ali, os candidatos, eles estão assim, né, afoitos e sedentos por uma vaga. Então, não precisa ser falso, falar, ai, porque se não fosse essa, eu não seria comissário em nenhuma outra. Não, tá? Não vamos ser falsos. A questão é você estudar e saber mais sobre a companhia, como eu disse, sobre a história, ano que foi fundada, primeira rota. Então, eu estudei tudo isso sobre cada uma das companhias. Missão, valores, frota, tá? Então, isso é bacana. E aí, falei a dica bônus. E por último, mas não menos importante, quero deixar uma frase para você levar com você e ficar mastigando ela de hoje para amanhã. Push yourself, because no one else is going to do it for you. Então, você push yourself é no sentido de push, a tradução literal, né? To push é empurrar. Então, seria para você se impulsionar. Impulsione a si mesmo, porque ninguém mais vai fazer isso por você. Faça por você o que só você pode fazer por você. E estudar o inglês é uma coisa que ninguém pode fazer por você. Estudar o inglês para comissários, ter esse diferencial no seu currículo e na sua vida profissional, só você pode fazer por você, tá bom? Então, vou responder as perguntinhas, mas antes, quero lembrar que amanhã, às 19h07, nós temos o nosso segundo encontro e o tema da aula é 30 termos técnicos que todo comissário deve saber, tá bom? E no dia 10/8, quarta-feira, às 19h07, o tema da aula é 7 perguntas da entrevista em inglês das seleções. Mas amanhã é o nosso próximo encontro. Eu vou liberar aqui hoje o nosso primeiro código para você que está inscrito conseguir depois o seu certificado, para você provar que estava nessa aula. Eu vou escrever qual que é o código. Pegou o código? Quem pegou o código? Tá aí, ó, nos comentários. Você vai precisar me mandar ele no final, tá? Até sexta-feira você pode me mandar o código de cada uma das aulas para que você consiga o seu certificado, tá bom? No último dia, na quarta-feira, eu vou recapitular e vou passar de novo os 3 códigos, tá bom? Combinado? Para que você tenha o seu certificado da Oficina de Inglês para Comissários. Agora vamos para as dúvidas. Ai, não tá dando para mostrar de novo, gente. Eu não sei o que tá acontecendo aqui, tá? Mas isso tem acontecido nas minhas lives. Não aparece para vocês as perguntas, mas eu vou ler. Pergunta da Caroline. Oi, Bru. Então, se você quiser mudar de empresa, passará pelo processo novamente para trabalhar? Com certeza. Não só passará pelo processo, como tem que conquistar o direito de passar por um processo. Você volta a ser um candidato normal como qualquer outro e tem outra coisa. Gente, tá aqui, ó. Eu botei aqui nos comentários o código. Pronto, fixei. Tava aqui acima. Tá fixado agora, gente, o código. Vamos lá. Sobre a pergunta da Caroline. Se quiser mudar de empresa, passa pelo processo novamente para trabalhar. Vai ter que se candidatar de novo, vai ter que conquistar o direito de passar por um processo seletivo, que é mais difícil, né? É você conseguir aí dar sequência e participar de fato de um processo seletivo e não apenas se candidatar, porque a maioria já fica no processo de se candidatar e não vai pra frente e acaba desistindo.
mas falta o quê? Diferencial, né? Tem que chamar atenção, porque fazer o que a maioria faz não vai te fazer chegar onde só a minoria chega, e é isso que eu falo sempre. Mas você vai ter que fazer tudo de novo, tá bom? Se você quiser mudar de empresa algum dia, é tudo de novo. E tem outra coisa que às vezes você não considera. Quando você entra numa companhia, você é rabo de fila, você é a mais novinha. Então você é a última a escolher a posição em que você vai voar, você é a última a escolher a comida que você vai comer, você é a última a entrar na van, você é a última a fazer o check-in no hotel, até você ir ficando mais antiga de empresa e ir conquistando o seu espaço. Você é a última a ter direito de embarcar no voo em caso de mais pessoas, porque a gente tem passe livre a bordo, certo? Só que a gente só embarca se tiver lugar. Se tiverem outros comissários na fila para embarcar naquele mesmo voo, né? Seja passeio, seja indo e voltando para casa, para outra cidade, enfim. A prioridade sempre é dos mais antigos. Primeiro vem a hierarquia e depois vem a senioridade, que é quem é mais antigo na companhia naquele mesmo cargo que você. Então, quando você entra, você é rabo de fila. Você é a última em tudo. E aí leva um tempo até você conquistar, assim, não ser mais a última e poder ter direito de escolha, sabe? E aí imagina que quando você tá conquistando isso, você fala, não, agora eu quero ir para outra companhia. Eu acho que eu nunca vi ninguém querendo ir para outra companhia, não, viu? O que eu vejo é, por exemplo, ocorre uma demissão, aí a pessoa acaba se candidatando em outras, tá? Então, eu nunca vi alguém querendo mudar de companhia. Eu acho que principalmente por conta disso, de desgaste e de ser algo muito incerto, né? Vamos para outra pergunta. A Júlia perguntou: com o seu curso de inglês para comissários, você acha que eu consigo aprender inglês a ponto de passar na entrevista? Olha, depende muito. Tem gente que pega as coisas muito rápido. Então, tem conteúdo para isso? Tem. Para você chegar até o pré-intermediário e ter os termos específicos da profissão de comissário de voo. Mas eu sempre indico você a não ficar só nisso. Porque nem só de termo técnico se vive uma pessoa, né? Você tem que melhorar a sua fluência, melhorar a sua pronúncia, melhorar a sua comunicabilidade. Então, eu indicaria métodos alternativos também. Por exemplo, eu nunca fiquei só nos cursos que eu fiz. Eu sempre estudava além, né? Estudava além do que era passado. Então, com relação aos termos específicos da profissão do comissário de voo, você vai estar mais que pronta, você vai estar 100%. Agora, com relação ao inglês geral, vai depender muito de você. Vai depender muito de você, do quanto você vai estar fazendo as suas pesquisas autodidatas, entende? E aí, pode ser que algumas pessoas vão fazer cursos tradicionais, cursos de inglês tradicionais, porque o Fala Que Voa Inglês para Comissários não substitui um curso de inglês tradicional. O foco dele é ser um curso de inglês específico para comissários. E aí a gente disponibilizou um curso de inglês básico para quem não consegue acompanhar as aulas do inglês para comissários conseguirem fazer e absorver. Esse era o nosso foco ao fazer o curso de inglês bônus básico e pré-intermediário. Não fazer com que você só faça ele na sua vida e ache que é o suficiente, entendeu? Você tem que estar sempre se aprimorando, estudando mais e se aprofundando, ok? No inglês tradicional, porque do inglês específico para comissários, dos termos técnicos, do vocabulário específico, você vai ter tudo lá de forma muito aprofundada, ok? O Felipe perguntou: o inglês que tem no curso de comissário compensa ou não? No curso de comissário, depende, né? Tem escola que nem tem inglês no curso de comissário. Eu acho que eu já ouvi falar de uma ou duas escolas, mas o que eu ouço dos alunos é que é muito superficial, tá? Não tem nada a ver com o curso focado no inglês de fato. A menos que a escola, por exemplo, tenha parcerias com escolas de inglês ou professores de inglês, enfim. Aí, ok. Mas durante o curso, gente, pra você ter uma ideia, são 4 meses de curso, né? 4 meses para você chegar no intermediário é punk, né? Até
E depende, porque geralmente não vão ser esses 4 meses de inglês dentro do curso, vai ser um período muito menor, porque tem todas as outras matérias para serem passadas, as que vão cair de fato na ANAC. Vitor Melo perguntou, Bruna, qual a melhor companhia aérea da América do Sul para se trabalhar como comissário? A que te quer. Lembrando que você só consegue trabalhar em companhias aéreas fora do Brasil se você tiver a documentação, a cidadania dos outros países. Senão, não, entendeu? Senão você vai precisar se limitar às do Brasil mesmo, ou as que contratam no Brasil, de fora, né? Que contratam no Brasil, mas que não são da América do Sul. Por exemplo, a Emirates, a dos Emirados Árabes, contrata no Brasil, mas não é aqui na América do Sul, né? Então, aqui no Brasil, como eu já falei, né, a melhor companhia aérea para se trabalhar como comissário é a que quiser você. Não tem outra, tá? Não tem outra resposta. E aí, também, para trabalhar, seria uma resposta extremamente complicada de uma pessoa que só ouve relatos e que voou em uma só companhia, porque ninguém vai ter, a menos que tenha alguém que já voou em todas, não vai ter parâmetros internos suficientes para afirmar com certeza, com clareza, qual que é a melhor, tá? Vamos lá, eu vou ter que ser rápida, gente, porque a gente já passou bastante do horário. Fica de olho que toda semana eu abro caixinha de perguntas aqui, tá? Aí quem eu não responder pode perguntar lá. Tem perguntas como, por exemplo, essa aqui, gente, que é assim... Não tem pergunta boba, né? Mas vamos lá. Quanto tempo demora os voos internacionais? Depende do local para onde se está indo, né? Então, por exemplo, um voo daqui para os Estados Unidos pode ser tanto para Miami quanto para Nova York, e vai aumentar em muitas horas. Quanto mais para cima, né, nos Estados Unidos, mais vão ser as horas. É para a Europa, é para o Japão, não tem assim, voo internacional dura X horas, se são diferentes localidades. É uma pergunta que não faz muito sentido, né? Então, pode demorar aí de 8 horas até 16, depende, né? Dos voos saindo do Brasil, geralmente vai ser aí mais para Estados Unidos e Europa, mas é muito relativo o tempo de voo, tá? A Débora perguntou, você já usou o aplicativo Soundter? É muito legal para quem gosta de aprender com música. Bacana. Débora, se você puder colocar aqui o nome nos comentários pra galera, viu? Tainá perguntou, tem alguma prova escrita no processo seletivo? Tem sim, inclusive em inglês também, tá? Agora as companhias estão pedindo, antes da entrevista em inglês, uma provinha em inglês. Tem prova escrita de português, de geografia, pode ter redação, na minha teve, pode ter redação, tem de raciocínio lógico e de inglês. Mas esse escrito, tá? De escrever, de ser dissertativo, seria só a redação. As outras, múltipla escolha, tá? Como melhorar de vez o listening, ouvindo? É prática. Prática e repetição. O que você pratica mais, repete mais, é o que você vai ficar bom, tá? Então, quanto mais você ouvir inglês, mais você vai se adaptar aos sons emitidos, né, aí no idioma, e mais você vai ficar bom nisso. É ouvindo que você melhora o seu listening. Qual o nome do livro que você comprou para te ajudar? Eu comprei 2 livros, né, para estudar, para o inglês para comissários, e moí eles, tinha um CD com listening também, mas eu não lembro mais, gente, já tem muito tempo, isso foi em 2015, eu não lembro mais, não tenho mais também. E é isso, mas, gente, se serve de consolo, por um valor acessível, você vai ter acesso a um conteúdo muito mais aprofundado, e é um curso e não apenas um livro, né, fora todo o material didático, lá no Fala Que Voa, inglês para comissários, tá bom? Então, acho que eu consegui tirar todas.
Tem uma aqui, ó. Ana Cristina perguntou sobre a altura. Não existe altura mínima pré-estabelecida, tá? Mas isso não impede as companhias de terem as suas preferências de acordo com a altura dos seus aviões. Então, eu, particularmente, já voei com comissários de 1,52, 1,53, 1,54, inclusive no internacional, mas é muito relativo, tá? Eu não diria que seja um motivo para desistir, mas, assim, menos de 1,50 eu acho complicado na aviação comercial. Tem outras aviações aí que a gente não costuma ver material sobre, como, por exemplo, aviação executiva, como, por exemplo, FAB, né, Força Aérea Brasileira, como, por exemplo, comissário de helicóptero. Tem várias, ou táxi aéreo, tem várias outras aí. Dentro da minha mentoria, a minha mentoria Aviação na Proa, eu tenho um módulo que eu falo só sobre essas alternativas, tá? Mas menos de 1,50 eu acredito que na aviação comercial, são as companhias aéreas, seria bem difícil, tá? Por conta da altura dos aviões e o alcance dos equipamentos de emergência que ficam acima. Não é uma questão estética, é uma questão de segurança de voo, tá bom? Carolina perguntou quanto tempo um comissário leva na companhia para poder fazer voos internacionais. Vai depender da companhia, tá bom? Eu tenho um vídeo no YouTube, gente, falando sobre voos internacionais e eu explico direitinho como que essa questão da transição, tá? De um comissário ir pro internacionais, quais são os requisitos, desde nível de inglês, desde base em que o comissário tá, e tempo de companhia também. Tem alguns requisitos aí. E treinamento, é um avião diferente, né? São aviões que você tem que ser habilitado, treinamentos diferentes, serviço de bordo diferentes, outro cheque ANAC, né? Para cada avião que você tira a habilitação é outro cheque, né? Para você tirar a habilitação, você tem que passar pelos cheques, tem que passar por um treinamento. Não é assim, tipo, você fez treinamento uma vez de um avião que você pode voar todos, não. São carteiras de habilitação mesmo, sabe? Então eu explico sobre tudo isso no meu canal do YouTube. O meu canal do YouTube você vai encontrar clicando no link que tá na minha bio. Aí tá lá, canal do YouTube. Você clica, maratone os vídeos. Deve ser o penúltimo que eu postei, esse, tá? Falando sobre os critérios para se fazer voo internacional. E eu vou conseguir lá te explicar de maneira mais aprofundada e efetiva do que aqui. Combinado? Então é isso, gente. Passamos aí de 1h30 de live. O propósito é que dure 1 hora. Mas que bom que você tá aqui até agora. Amanhã a gente tem um encontro marcado às 19h07 com os 30 termos técnicos que todo comissário deve saber. O código está aqui. E foi um prazer ter tido você a bordo. Amanhã a gente se vê, a gente se encontra. E um beijo. Lembrando que no terceiro dia, na última aula, dia 10/8, eu vou abrir vagas pro Fala que eu vou inglês para comissários e também vou liberar os códigos dos 3 dias, vou repetir para quem perdeu algum, para conseguir o certificado desse curso gratuito, né, que é gratuito por enquanto, a Oficina de Inglês para Comissários for Real. Um beijo e bora voar!